Não deixe que as pessoas falem com você de qualquer forma, que te tratem mal, que te façam se sentir de alguma forma chateada ou inferiorizada ou, sei lá, algo que te deixe de alguma forma bastante incomodado. Uma vez eu ouvi dizer que se você pensa como você deveria se comportar, é que você agiu errado. Óbvio, né? Mas se você pensa como se comportar, porque você está agindo errado, você tem que mudar isso. Porque isso se torna um ciclo e você acaba sempre, como é que eu posso dizer, sempre omitindo a sua emoção e deixando com que o outro tenha domínio sobre você. Fazendo com que você sempre esteja numa forma de aceitando o que você não quer aceitar. Deixando os outros te tratarem de uma forma que você não queria de forma nenhuma. Ou talvez você diga, eu não aceito, mas está aceitando no momento em que passou aquela situação e você fica refletindo sobre aquela situação e falando, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu não gostei da forma como essa pessoa me tratou e, tipo assim, da próxima vez eu vou fazer diferente. Ou, sei lá, você fica pensando, aí você fica falando coisas em sua mente, revisando a situação e falando sempre que, sei lá, enfim, tentando mudar como foi a situação mentalmente e sendo que amanhã eu vou chegar e vou fazer, enfim, você começa a idealizar muitas e muitas coisas e no final a gente sabe, não faz nada do que pensou. Você não deve viver assim. Você deve se impor. Hoje, você deve frustrar as pessoas. Principalmente se for pessoas que você tem um grande apego emocional. Seus familiares, seu pai, sua mãe. Porque essas pessoas, elas já têm o costume de fazer isso. Você já aceitou tanto que para elas é normal. Para elas, elas não estão te afetando de forma nenhuma. Para elas, elas só estão agindo naturalmente e você está engolindo sapos. Daqui a pouco você já está engolindo um boi. E isso é engraçado porque eu acho que todo mundo tem alguém que faz isso com você. Seja seu esposo, seja sua esposa, seja sei lá quem for. Todo mundo tem alguém que faça isso. Claro, existem pessoas que falam, enfim, mas existe, sempre alguém tem alguém, vixe, ficou até redundante, mas sempre existe alguém que tem esse domínio sobre você. E você tem que enxergar para que você consiga viver de forma mais tranquila, uma forma melhor e não deixar com que os outros imponham os seus pensamentos e seus ideais em cima da sua vida. Porque isso começa com situações pequenas. Sei lá, uma forma como foi falado, falou com você e você aceitou, aí depois essa começa a ser repetida essa situação. Depois começa a dar opinião, a controlar algo que você, a forma como você tem que fazer algumas coisas. Então, tipo assim, são situações que elas vão se somando e você vai cada vez diminuindo o seu espírito, vamos dizer assim, a sua vontade, a forma como deveria ser, do jeito que você queria ser. Ou do jeito que você é, no caso. E você vai reprimindo isso e acumulando isso. E isso, no final, pode ser catastrófico. Imagina quantos anos da sua vida você não pode ficar numa situação que você nunca não gostaria, porque você não consegue ou não consegue ir contra uma, sei lá, uma situação por, sei lá, como dizem, seja educado. Não, seja, se comporte. Não seja educado. Não se comporte. Seja o que você realmente quer ser. Se as pessoas elas te trataram de uma forma que não foi educada, te deixaram menor do que elas, te trataram de forma que você não gosta,
você expõe a sua opinião da forma como você está sentindo. É melhor que seja assim do que você ser educado e engolir sapos. Agora, se você tem o dom da palavra, o dom de conversar, também é o melhor dos dois mundos. Colocar a sua opinião para o próximo de uma forma mais sutil é muito mais, tipo, sei lá, elegante, efetivo, porque você vai conseguir, de certa forma, impor sua opinião sem ferir o outro, ou até ferir, mas de uma forma mais sutil, entende? Porque, querendo ou não, você está sendo ferido. As pessoas não entendem que como é o ferimento sentimental, ele destrói mais do que o físico, muitas vezes, porque sua mente ela começa a criar padrões, começa a viver padrões, e esses padrões podem acabar te acarretando em uma cadeia, uma coisa que você vai ficar preso e não vai conseguir se libertar tão fácil, porque cria lastros. Você começa a aceitar migalhas, entende? Então, tipo assim, toma cuidado como você deixa as pessoas te tratarem. Toma cuidado com a forma com que você vive a sua vida. Existem duas formas, duas situações, tá? Tem uma outra situação que é quando você não se importa mais, que também é ruim, talvez, que é aquela coisa que você deixa, mas não liga mais. Não faz mais nenhuma questão de tentar mudar ou de querer que as pessoas te tratem bem, mas você vive a sua vida separada delas. Você se afasta. Essa é uma outra forma de lidar, é mais pacífica, vamos dizer assim. Mas querendo ou não, você vai começar a afastar as pessoas que você tem mais contato, que você gosta às vezes. Porque você só não quer se indispor. E aí você vai se afastando e criando laços com outras pessoas, que também é uma escolha ok, entendeu? Então você tem essas duas maneiras. Ou você se impõe, mas também quando eu falo se impor, não é você arranjar briga. É você expor o seu sentimento, expor a situação, dizer como está se sentindo e esperar que a outra pessoa mude. Porque a segunda opção, ela vai ser, tipo assim, vamos dizer assim, ela vai ser inevitável, sabe? Se você se expõe, fala, diz o que sentiu, rebate, e a pessoa continua fazendo o mesmo sem parar, eventualmente você vai se afastar. Entenda que a segunda opção é meio que o final da linha, entendeu? E se você já pula para o final da linha sem mesmo tentar, talvez você não queira tanto estar perto dessas pessoas, né? Então, tipo assim, existem essas possibilidades de você lidar e melhorar a situação como as pessoas te tratam, né? E eu digo isso para tudo, né? Tudo na vida. Ninguém gosta de ser maltratado. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Só que tem pessoas que engolem mais sapos do que as outras. E isso é ruim, tá? Não é que também tudo vai virar uma guerra. Não quer dizer que você não vai engolir nenhum tipo de sapo. Não é isso. Tudo você vai brigar. Não, mas tudo você pode colocar a sua opinião. Você colocar, falar, explicar. Mas também não seja aquela pessoa chata que tudo que a pessoa falar, você vai explicar o porquê. Ninguém aguenta também, né? A gente vive uma sociedade, você fere pessoas, as pessoas te ferem e é normal. Diálogos são assim. Você só tem que saber lidar com essas situações também, né? Eu estou falando já de casos mais extremos, casos que está fazendo te bloquear, te prende a não dar mais um próximo passo e sempre ser ofendido, sempre ser maltratado, sempre te deixar numa situação que você não gostaria, deixar as pessoas comandarem a sua vida. Estou falando dessa situação, tá? Porque existe, claro,
no meio de uma conversa, no meio de um diálogo, sempre tem umas, né? A gente sabe que viver em sociedade é isso, né? A gente sempre quer o bem, sempre quer maravilha, mas às vezes, por exemplo, numa tarde você vai para um lugar, sempre vai ter, pode, sempre não, mas pode ter que alguma coisa aconteça, te incomode, mas também não precisa, né? Não é assim, né? Eu só estou falando de situações mais agressivas, mais exageradas, né? Que estão te atrapalhando na tua vida, tá bom? Ai, por esse vídeo é só. O que é que vocês pensam sobre isso? Gostaria de saber. Pode deixar aí no comentário. Se posicione se algo está te atrapalhando, se algo está te deixando muito mal. Pode ser quem for, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, sei lá, seu chefe, sei lá, seu colega. É mais fácil se posicionar com colegas, né? Amigos, é mais fácil. Quando é uma hierarquia, quando há uma hierarquia, pai, mãe, chefe, a gente meio que prefere não se indispor, né, com essas pessoas. E se a gente parar para pensar, a gente tá meio que errado, né? Melhor viver sem esse esse estresse, porque essas pessoas geralmente têm uma grande influência na sua vida. Melhor você viver mais tranquilo do que viver a vida sempre se anulando, não é isso? Por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo. Opa.